Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou André Vargas de Money Report, estou aqui em mais um Money Talks, dessa vez eu converso com a Marina Cansado, que é uma das fundadoras da Converge Capital, que trabalha também, atua na área de captação de fundos climáticos. Você participa de um evento, vai participar de um evento em setembro, o Brasil Climate Summit, e eu queria entender algumas coisas dessa realidade. Não do evento em si, porque a gente sabe como é que isso funciona. Mas falar sobre captação de recursos para soluções climáticas costuma ser algo um tanto quanto vago para as pessoas, na hora de você entender de uma maneira mais refinada o que é. Em que nível o Brasil pode ser importante para as empresas estrangeiras em busca de soluções ambientais? Em que níveis, creio eu? Vamos lá. Bom, boa tarde, bom dia, enfim, para todos que nos assistem. Acho que é importante, André, a gente dar só um passo para trás para falar do grande desafio que a gente tem pela frente, né? Nós estamos vivendo um cenário, né, de aquecimento global. Acho que hoje isso, pelo menos no Brasil, já é um pouco de consenso, né? Globalmente já é um consenso. Talvez nos Estados Unidos a gente tenha visões aí um pouco mais extremistas. No Brasil a gente já vê que é um consenso na população, esse entendimento, né, que a gente está vivendo um cenário de aquecimento global. E esse cenário implica que a gente está elevando a temperatura a níveis que cada vez mais vão gerar imprevisibilidade, instabilidades. Então, eu até acho que a palavra aquecimento global é infeliz, porque ela dá a impressão que a gente só vai aumentar as temperaturas. E essa semana mesmo, a gente viu aqui em São Paulo uma das temperaturas mais baixas, né? Então, a gente está indo para um cenário de grande instabilidade, variabilidade climática. E para conter isso, a gente precisa reduzir emissões. A grande meta global ali acordada no Acordo de Paris pelos governos e depois aí em conjunto por grandes empresas é que até 2030, que a gente está aí virando a esquina, a gente precisa reduzir as emissões à metade. Para isso, todas as empresas de todos os setores vão precisar se rever profundamente. Rever logística, rever fontes de energia, rever matéria-prima. Então a gente está em frente da maior transformação empresarial que a nossa geração vai ver. O Al Gore fala muito isso, né? Que essa revolução que a gente está vivendo por conta da crise climática, ela tem a velocidade da revolução digital, mas ela tem a profundidade, né, que a gente viu na Revolução Industrial, que marcou literalmente, né, século, de uma era para outra. Então a gente está diante assim, desse cenário, e nesse cenário o Brasil ele tem um papel muito importante e ele pode despontar com várias soluções, né? Por quê? Porque o mundo vai precisar, e acho que aí a gente também precisa lembrar, que a gente vive num mundo cada vez mais interconectado, com cadeias de valor global, e o Brasil, ele é um provedor de commodity, ele é um provedor de alimento, ele é um provedor de energia. Então não tem como outros países do mundo conseguirem reduzir suas emissões sem de alguma forma o Brasil também ser parte dessa solução. Então, nesse momento e nesse contexto de crise climática, o Brasil se coloca como o país mais bem posicionado para liderar soluções em todos os frontes. Energia, minerais críticos, indústria de baixo carbono, agro de baixo carbono, novos sistemas alimentares. Então, quando a gente está falando de fundos climáticos, né, ou de captar recursos para soluções climáticas, a gente está falando, no fim, de como que a gente vai transformar todos esses setores para que eles estejam alinhados a essa realidade de mais baixo carbono que o mundo, né, precisa alcançar para a gente conseguir continuar vivendo aqui. Eu vou lançar uma pequena provocação para você. Você fala, a gente lê, ouve, entrevistamos pessoas aqui
que falam que o Brasil é a grande bola da vez, o Brasil tem todos esses predicados na questão energética, na questão de transformação, nós temos o álcool, nós temos usinas hidrelétricas, eólicas, etc, etc, etc. Nós temos, a impressão que eu tenho é que nós estamos com tudo, mas não aproveitamos nada. Porque do mesmo jeito que você está me contando isso, eu tô aqui com a garganta arranhando por causa das queimadas e tal, eu tenho rinite. Então, assim, a gente está vendo tudo isso e muitas vezes eu tenho a impressão que só nos fica claro o lado vazio do copo. Então, assim, como é que a gente faz para resolver isso? Como é que isso chega na vida das pessoas? Então, hoje a gente está falando, concordo com você, de um potencial, tá? E acho que todo o meu trabalho, esforço, inclusive de todo mundo que está envolvido no Brasil Climate Summit, e nas outras todas as coisas que eu faço, é para que a gente pare de ser a geração que viu um Brasil possível, que viu um Brasil do futuro que foi perdido no meio do caminho, que nunca, essa promessa que nunca se concretiza, né? Então, acho que hoje a gente tem o potencial. Mas para realizar o potencial, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, de um setor privado alinhado, que reconheça isso e que comece a ver que, de fato, as vantagens de empreender nessas várias soluções. Quais são, justamente, nessas várias outras, quais são os nossos ativos mais atraentes para isso e de que maneira isso pode atrair o pessoal lá de fora para trazer os tão ricos investimentos que nós precisamos? Perfeito, vamos dar um exemplo, tá? Combustível sustentável para aviação, que é chamado de SAF. Hoje a gente sabe que, bom, a aviação é um setor que consome muito, né, combustíveis fósseis, diesel e etc. E tem compromissos, né, já da aliança de companhias aéreas de fazer global, muito maior que o Brasil, de fazer a transição para combustíveis sustentáveis de aviação. O Brasil, segundo a Associação Internacional de Aviação, pode suprir 30% da produção de combustíveis sustentáveis de aviação por conta da cana-de-açúcar e de outros tipos de biomassa. Então, 30%, né, dessa solução vindo de Brasil, América Latina, e resolvendo a questão, né, da gente voar com menos carbono, é uma super contribuição. Outro exemplo, toda essa questão, né, de carros elétricos, que para o Brasil é menos relevante, porque a gente tem os biocombustíveis, mas para outros países que queimam diesel, combustível, que não tem a solução do biocombustível, os carros elétricos são uma coisa importante, etc. Tudo isso precisa de minerais críticos. O Brasil e a América Latina são fontes muito importantes de minerais críticos e, inclusive, já temos muitos cases, inclusive um deles, Sigma Lithium, vai estar no Brasil Climate Summit, de fazer uma mineração com menos impacto. Uma mineração que leve em conta, né, os princípios da sustentabilidade e os princípios das questões sociais. Então, essa é uma outra fonte importante. Ainda em energia, imagina que uma pergunta que você faz para o ChatGPT consome no mínimo 15 vezes mais energia do que uma pergunta, em termos de servidor rodando por trás, em termos de uma pergunta que você faz para o Google. Cada avanço da inteligência artificial vai consumir exponencialmente mais energia. O que a gente está vendo? Grandes empresas de mineração de dados, data centers, servidores, começarem a migrar para o Brasil, para o Nordeste, onde a gente tem energia barata, energia limpa, tem muitas vezes ali uma condição diferenciada de impostos, etc. E a gente tem tudo para tornar o Nordeste do Brasil o polo de mineração de dados, de data center do mundo que cresce com a exponencialidade. Então, assim, só para dar um exemplo, nem entrei na questão de alimentos e comida, etc. Então, esses são exemplos muito concretos de formas que o Brasil pode gerar riqueza e crescer como país à luz de soluções climáticas. Tem um perfil de empresa, invertendo um pouco a lógica, você está oferecendo, está contando aqui as vantagens, mas tem um perfil de empresa interessada, um perfil de dirigente empresarial, um perfil de empresa conduzida por conselhos com esse perfil, que estejam interessadas no Brasil, ou isso ainda é muito disparo?
A gente vê ou empresas internacionais querendo vir para o Brasil, por conta dessas várias facilidades. Então, vamos supor, hoje é impressionante isso. Em Stanford, as principais startups de alunos que se formam nos MBAs de Stanford estão desenvolvendo tecnologias de Climatex, né? Então, startups vinculadas a clima, estão desenvolvendo tecnologias que o principal mercado é o Brasil. Então, a gente vê muito de tanto novas startups ou empresas globais querendo vir para o Brasil ou fazer parceria com empresas brasileiras. Então, tem um espaço muito relevante para parceria, né, com empresas brasileiras. A gente tem grandes empresas brasileiras precisando se transformar. Então, se você olha, sei lá, para uma grande empresa de mineração brasileira, ela precisa começar a rastrear o carbono na cadeia dela. Inclusive que agora, a partir de 2027, a gente vai ter um imposto, o imposto de importação, né, que a gente agora tem esse novo imposto que chama CBAM, ele vai ser calculado com base na intensidade de carbono do produto. Então, isso significa que empresas de cimento, de aço, de todos os itens de mineração, ou mesmo de indústria, vão precisar exportar os produtos com um código que rastreie o carbono no ciclo de vida desse produto. Produtos usinados. Porque isso vai afetar a intensidade, né, de carbono do produto e o imposto que essa empresa vai pagar. Então, empresas brasileiras que mostram que estão produzindo com energia limpa, que têm processos mais industriais mais eficientes, vão enviar para fora um produto com menos intensidade de carbono, que vai pagar menos imposto e vai ser mais competitivo. Não, perfeito, isso tá tudo lindo. Mas você sabe que nós temos aí no meio de tudo isso uma coisa muito peculiar e que os investidores estrangeiros não conseguem avaliar bem, que não é nem o fator, os fatores Brasil. Porque nós produzimos alimento, nós temos o nosso boi é mais verde, mas a gente queima pra caramba o mato. Nós temos energia elétrica, hidrelétrica, que não é agressiva, não tem emissão de carbono, mas nós detonamos as margens, nós deixamos as represas assorear, nós temos uma série de problemas. É como se faltasse o tempo todo no Brasil uma sintonia fina das coisas. A gente sabe fazer as coisas. Tem que levantar Itaipu, a gente vai lá e levanta. Tem que levantar, em 10 anos tem que levantar a nova perna da Imigrantes. A gente vai lá e faz. E o resto? Como fica a preservação, como ficam as populações locais, como fica o entorno? Você produz, você tem um reservatório, mas você não preserva as margens. Falta esse acabamento que eu acho que isso não está muito claro para quem está de fora, mas isso é muito claro para a gente, para nós brasileiros. Como é que a gente lida? Estou tentando lembrar outro. Nós não lidamos bem com as externalidades. Acho que a única externalidade que a gente conseguiu resolver talvez tenha sido a latinha de alumínio. E ela tem um custo social terrível, porque pelo menos ela dá emprego pra gente muito pobre, mas pelo menos essa externalidade nós resolvemos. Temos todas as outras. Como é que a gente faz? Então, primeiro, acho que óbvio que as coisas são todas interligadas, mas acho que a gente precisa entender como cada setor pode contribuir. E além das soluções, né, core business, então uma empresa de indústria usar processos mais efetivos para se tornar uma indústria de menos intensidade de carbono, isso não tira todo o olhar ESG, né, que é todo o olhar para quais as práticas de gestão, de pessoas, de entorno que aquela empresa usa. Eu acho que quando a gente fala de solução climática, a gente estava muito falando assim, com qual solução de negócio aquela empresa está se posicionando diante dessa economia global que vai precisar de descarbonização. Então, isso a gente está falando de entrega de negócio. Outra coisa é como o negócio é operado. E aí a gente tem que elevar a barra em como, né, a comunidade está sendo considerada, em como a empresa está, né, ali avançando junto dos seus colaboradores e assim por diante. Mas eu acho que a gente precisa fazer essa distinção porque acho que a gente, né, tem duas coisas. O como a gente faz as coisas, que tem muito a ver com a agenda ESG. E aí tem a outra parte disso, que é como que a gente vai transformar
os setores que são base do nosso PIB para eles estarem mais alinhados, tanto às metas de descarbonização do Brasil, mas como eles possam ser a solução para outros países. Porque, como eu estava dizendo, hoje a gente tem cadeias globais. Então, uma empresa na China que quer se descarbonizar e comprar, sei lá, minério de ferro do Brasil, se ela comprar esse minério de ferro numa intensidade menor de carbono, isso facilita para ela. Então, isso é uma vantagem competitiva do Brasil. E acho que a mensagem aqui é que o Brasil, e assim, a gente já passou por vários momentos de oportunidade. Eu trabalhei com a FHC 5 anos, muito nessa ideia de, né, criar uma visão coletiva de Brasil, para que a gente pudesse se mover em torno, a partir dessa visão. E na minha visão, hoje, assim, não tem maior oportunidade do que a gente se colocar como um país que é provedor das principais soluções climáticas. Porque a gente precisa, né, a gente é um celeiro para o mundo. Mas vamos conseguir exportar isso? Quer dizer, você tem gente botando dinheiro aqui, mas tem gente botando dinheiro aqui a fim de levar as nossas soluções para fora? Também, mas isso... E qual o tamanho disso? Então, está estimado, a BCG, que é uma das nossas, inclusive, nossos parceiros no Brasil Climate Summit, estima que o Brasil pode receber até 3 trilhões de investimento até 2050 em soluções climáticas. E isso é uma estimativa ali baseado, né, em assumptions, em algumas soluções climáticas específicas. Mas isso é super relevante, né? Mas eu acho que aqui o ponto é que, para que o Brasil ele materialize, ele deixe de ser esse potencial e passe a realizar esse potencial, ele precisa se inserir nesses fóruns, ele precisa se inserir nesse lugar global. Porque a realidade é que, por mais que a gente precise de colaboração para resolver a crise climática, hoje também tem uma grande competição. Uma competição de quem vão ser as potências em hidrogênio verde, quem vai ser a potência em mineral crítico, quem vai ser a potência, né, em carbono. Então você também tem uma grande competição. E a realidade é que o Brasil ficou fora da mesa por muito tempo. Então eu fui para Davos esse ano. Tinha pouquíssimos brasileiros. Em todo lugar estavam falando das soluções para o Brasil, do que a COP30 deveria ser, sem brasileiros, ou com uma brasileira. Então, o que a gente precisa, para que a gente consiga fazer negócios, e acho que essa é uma agenda, estou sendo muito pragmática aqui, porque é uma agenda para a gente viver bem no futuro, mas ela não vai se materializar, se as pessoas não ganharem dinheiro, se as pessoas não prosperarem, mudando, né, fazendo essa transformação, e é muito sobre isso o Brasil Climate Summit, é um lugar de conectar investidores, né, esse evento que a gente criou em Nova York é sobre colocar o Brasil no mundo, conectando investidores, promovendo esse tipo de parceria, porque é assim que a gente vai se mostrar como um parceiro do mundo. Então, se eu sou uma empresa, né, como eu disse, que preciso comprar alimentos, e eu compro aqui de uma soja com certificação de não desmatamento, então, e a gente sabe que as empresas, grandes compradoras, como uma Cargill, uma Bunge, já têm metas em relação a comprar de cadeias né, certificadas. Então, o que a gente está fazendo aqui como Brasil para garantir isso e aí ser um exportador cada vez maior dessas companhias? Qual a sua expectativa para a COP30? Olha... Eu quero a mais otimista e a mais pessimista. No momento, eu estou pessimista, porque eu acho que a gente... Só carnaval? Eu acho que a gente, como país, não sabe... Primeiro, pouquíssimos brasileiros sabem o que é uma COP e a relevância dela. Essa COP é ainda mais estratégica, porque ela vai cumprir 10 anos do Acordo de Paris, que foi feito em 2015, e que, né, colocou os países ali nessa tentativa de limitar o aumento de temperatura. Todo mundo tem budget para COP, tá tentando, vou fazer uma casa, vou fazer sei lá o quê, tá tentando fazer algum tipo de ativação na COP. Mas sem uma agenda clara de como que a gente vai se mostrar como setor privado. E na nossa visão, Brasil Climate Summit, a gente precisa usar essa COP para fazer um rebranding de Brasil. Um rebranding de Brasil que, a despeito de governo vigente, mostre, nós temos um setor privado que entende que essa transição para uma economia descarbonizada é uma vantagem para a gente, que está comprometido a fazer investimentos e parcerias de longo prazo e que está, né, comprometido em
enfocar para que o Brasil seja essa grande potência, esse grande hub de soluções climáticas. Mas isso precisa de uma, como você bem disse, uma coordenação dos atores privados para falar, é esse caminho que vamos perseguir, que vamos persistir, então vamos juntos. E eu acho que isso que falta, se isso não acontecer, para mim a COP vai ser um fracasso, porque vão ter impactos gigantescos para montar uma estrutura em Belém. A gente vai, assim, ir com pouca ambição ou com pouca visão compartilhada e aí só vai piorar a nossa visão em relação ao mundo. Falamos das potências, das potencialidades do Brasil, mas e quando alguém bota o dedo na cara da gente sobre o desmatamento? Falando na cara da gente assim, né? Uma afirmação retórica, que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você até mais vezes. Sim. Uma questão de desmatamento. Nós temos todas essas qualidades, só que também nós temos defeitos enormes. Por causa deles, alguns nós estamos sofrendo disso nesse exato momento. A questão do desmatamento entra na pauta como um entrave para os aportes? Como é que é isso? Eu acho que a gente fala muito isso no Brasil Climate Summit, que a imprensa internacional, primeiro, o mundo nos olha muito a partir das lentes de como é feito o enquadramento, o framing do Brasil, principalmente pelo que sai na imprensa internacional e pelo que fragmentos, né, que muitas vezes a gente vai para fora e a gente se depara com o internacional e fica, né, como se diz, falando mal da gente mesmo, né? Então, acho que a gente tem essa visão de que, acho que a gente leva para fora, acho que a visão que o mundo tem do Brasil, ela é muito diferente do que a gente é e do que a gente quer ser. Ela é muito, tem essas lentes, né, muitas vezes que trazem uma percepção de instabilidade, uma percepção de risco, uma percepção, né, do brasileiro ali tentando e muitas vezes não conseguindo, muito negativa. Por isso que a gente fala no Brasil Climate Summit que a gente precisa fazer esse rebranding, assim, que é trazer uma nova visão, fazer um novo posicionamento de Brasil, que mostre que a gente tem um caminho que a gente quer trilhar, que sim, a gente tem desafios e dificuldades, mas que a gente tem, né, esse caminho que a gente quer trilhar e que ele, muitas vezes, vai ser uma agenda compartilhada com o governo, outras vezes não, mas que se tem esse caminho. O desmatamento é uma dessas lentes pelas quais o Brasil sempre é julgado. E acho que é muito fácil falar de fora sem entender a complexidade, né, que está por trás dessa questão do desmatamento. Eu já tive numa empresa de crédito carbono, por exemplo, a gente sabe que conservação é uma das formas, né, de evitar ou tentar ali reduzir o avanço do desmatamento, mas a gente tem uma realidade na Amazônia de fundiária muito complexa, de crime organizado muito complexa, a gente tem muitas complexidades, que à luz, muitas vezes, de uma pessoa internacional que vai vir falar, Brasil, você não está cuidando aqui desse seu ativo, às vezes, uma visão, um julgamento simplista. Então, eu acho que, sim, para a gente cuidar um dos nossos maiores ativos, a gente precisa de muito mais coordenação público-privada para conseguir desenvolver ali as soluções que vão dar inclusive maior condições para o setor privado empreender com impacto positivo e sustentável na região. Claro que tem as soluções que o governo também pode empreender, mas muitas vezes ele também vai precisar do parceiro privado, e o parceiro privado precisa de um determinado arcabouço para conseguir, né, empreender ali também na região. Mas eu acho que também a gente precisa, muitas vezes, se colocar em resposta a essas críticas e entender que a Amazônia, desmatamento, elas são uma parte do pool de contribuição do Brasil. E que o Brasil pode ser muito relevante também em outras contribuições. Nós já temos no Brasil muitas práticas de agro-regenerativa, de agropecuária mais efetiva. Nós estamos aí com metas super ambiciosas de redução de emissão de metano e de recuperação de áreas de pasto degradado. Então, assim, às vezes também me frustra a gente ficar, sabe, toda hora, todo mundo apontando o dedo pra gente, fazendo, muitas vezes, fala sobre a relevância do Brasil, mas quando na hora do vamos ver, ninguém colocando dinheiro de fato. Eu estava recentemente com um grupo que investe em clima, globalmente, um grupo gigantesco de investidores que investe em clima,
com as pautas principais em agro e sistemas alimentares, mas todo mundo investe Estados Unidos e Europa, investe 1% na América Latina. Entende? Então fica todo mundo também apontando o dedo pra gente, fica fazendo um discurso da importância do Brasil, mas na prática não apoia, não faz parceria, não coloca recurso. Então acho que a gente precisa virar esse jogo. E virar esse jogo é mostrar a complexidade, mostrar o que a gente está fazendo para endereçar essa complexidade, mostrar os arranjos que a gente tem e chamar na mesa. País X, você está falando do Brasil? Você quer que a gente acabe com o desmatamento? Vem aqui ajudar. Eu estava outro dia com um embaixador num determinado país e ele falou, olha, a gente está fazendo o possível para que as empresas, né, comprem do agro livre de cadeia de desmatamento. Mas a gente faz até um certo limite, né? Então, assim... Tem as escolhas das próprias empresas. Das próprias empresas. Então, assim, eu acho que a gente precisa... Eu acho que a gente se representa muito mal. Esse é meu ponto. Eu não estou, de forma nenhuma, não falando que a gente tem 1 zilhão de coisas para organizar como país e para resolver como país. Inclusive, que eu dedico minha vida toda, faz 15 anos que eu só trabalho pra gente resolver as coisas do país. Mas, para fora, a gente tem que ser um front unido e falar, sim, temos esse problema, estamos pensando como resolver, tem essa complexidade que você precisa considerar. Imagina quantas Amazônias é o Brasil em termos de países da Europa. Claro. Quase metade do Brasil é a Amazônia. Né? Então, Querida, muito obrigado, Marina. Obrigada.